Fala galera, aqui com vocês Jota, vamos para mais uma videoaula, certo? De C. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre operadores, funções, variável local, global, falar um pouquinho sobre a tabela ASCII também, enfim, né? Vamos dar início aí à nossa videoaula, certo? Ok, eu vou começar com você falando um pouco com você sobre operadores, certo? Vamos lá. Bom, operadores, existem vários tipos de operadores, certo? Eu vou falar para vocês aqui os mais que foi precisar agora, né? No começo, certo? São bem simples, ok? Vamos lá. Bem, existem os operadores aritméticos, certo? Esses vocês já conhecem, certo? Deixa eu colocar aqui alguns valores de exemplo. Pronto. Vou fazer uma variável extra aqui, int resultado, só para guardar resultado. Eu não estou colocando acentos aqui porque o Windows buga em C quando coloca acentos, então, enfim, vocês podem tentar colocar acento e não vai sair o que vocês esperam, certo? Ok, vamos lá. Então, como eu falei, existem vários tipos de operadores, certo? Eu já mostrei na primeira aula atribuição, certo? O operador atribuição, ele vai ter alguma variável do lado esquerdo, certo? É obrigatório que seja uma variável, não pode ser um número, isso está errado. Não pode ser um número e só. É que é uma atribuição, não é igualdade, certo? Igualdade é outro operador que a gente não vai ver hoje, a gente vai ver na próxima aula. Então, o operador de atribuição, ele vai pegar tudo que tem aqui do lado esquerdo, do lado direito, vai, eu diria, sei lá, resolver, calcular, porque aí pode ter soma, subtração, divisão, funções e lá. Então, ele vai primeiro resolver isso aí para chegar em um único valor e depois atribuir resultado, certo? Então, esse é o operador de atribuição. Então nós temos vários operadores. Esse aqui é o mais, tá certo? Vocês devem estar conhecidos, cara, da matemática. Ele vai pegar e vai somar, certo? O resultado é 8. 5 mais 3, 8. Tem o de menos também. O resultado é 2. Existe o vezes. O resultado é 15. E existe a divisão. E aí tem que prestar um pouco atenção nessa divisão, certo? Eu vou explicar mais pra frente. Mas o resultado aqui vai dar 1, certo? Eu sei que 5 sobre 3 vai dar 1,6666. Então, daqui a pouco eu vejo isso, certo? Mas divisão, certo? Sobre a precedência desses operadores, eles têm uma precedência, certo? Então, se eu fizer número mais número vezes número 2, o operador de multiplicação tem uma precedência maior ou menor, não sei, depende do seu referencial, mas para mim tem uma precedência maior do que a soma. Então ele vai primeiro realizar esta operação e com o resultado dela ele vai somar aqui. Então vai ter 5 vezes 3, 15. Mais 5, 20, se eu não estou enganado, isso, 20. Beleza? Isso aí é a precedência. Existe outro operador também, muito legal, que é o operador módulo. Certo? O que o operador módulo faz? Ele vai dividir número 1 por número 2 e vai, essa operação aqui vai retornar o resto da divisão entre esses números, certo? Então, aqui vai ser 5 sobre 3, o resto disso é 2. Certo? Certo, 2. Ok? Então, o operador módulo
é o resto da divisão, certo? Esse operador pode ser tratado com números inteiros. Se eu fizer isso, eu não sei o que, é que ele vai dar. Ele vai dar errado porque operador binário módulo necessita de dois operandos inteiros, certo? Porque não faz sentido você ter o resto de um número float, ok? Você pode simplificar isso aqui, certo? Se eu não quisesse usar esta variável resultado e quisesse que o resultado da minha operação ficasse em número, por exemplo, eu vou voltar aqui, certo? Então, se eu quisesse somar número 1 e número 2, mas que o resultado ficasse número 1, número 1 não, um número só, né? Então, eu poderia fazer isso, certo? Ele ia somar e ia atribuir a número. Eu coloquei para imprimir número, certo? E isso funciona. Ele vai calcular primeiro o lado direito com esses resultados, certo? Então ele vai colocar 5 e 3 e essa vai dar 8. Então a parte dessa linha para baixo o número tem 8. Mas dessa linha para cima ele tem 5, certo? Existe uma forma mais rápida, eu diria assim, de fazer esta mesma operação, dessa mesma forma. Muita gente não gosta, certo? Mas isso pode ser feito, não é uma prática de programação, certo? Que é fazer deste jeito aqui, certo? Vai dar a mesma coisa. Que esse mais igual, eu posso colocar menos igual, vezes igual, sobre igual, módulo igual. Ele vai repetir esse operador aqui e vai aplicar este operador. Ele vai repetir este operando, este operando, e vai utilizar este operador com este operando e vai armazenar neste aqui, certo? Então essas expressões aqui são equivalentes, certo? Tem gente que prefere assim, tem gente que prefere assim. Vocês ficam abertos aí que você quiser. Isso aqui não é má prática de programação. Muita gente acha que é má prática. Má prática de programação é má prática de programação, minha gente. É você escrever. São coisas que não são recomendadas, certo? A se fazer quando está programando. Porque isso pode ser ruim para ler, pode ser ruim para o programa, pode ser ruim para você. Então, constantemente eu vou estar lembrando aqui vocês sobre boas e más práticas de programação, certo? Então, por exemplo, uma boa prática de programação é você colocar identificadores nas variáveis que seja um nome legível, né? Porque aqui estou dando número 2, mas eu poderia usar, quer dizer, eu poderia, mas não seria uma boa prática de programação, colocar A e B, por exemplo. A e B, quem é A e B, certo? Então, neste programa aqui está simples, você vai saber quem é A e B, mas com o passar do tempo, seus programas vão estar maiores e você precisa de nomes melhores para suas variáveis, certo? Então, coloquem nomes condizentes. Ok, então, vamos voltar aqui para a divisão, certo? Número dividido por número 2, certo? Então, como a gente viu, é 1, certo? Eu omiti a variável resultado e coloquei direto em número, certo? Isso não vai atrapalhar muito nossa didática aqui. Então, tá, por que ele retornou 1, certo? Então, você pode imaginar, mas número é um inteiro, certo? Então, isso seria resolvido, talvez, se eu colocasse, digamos, float resultado, certo? Aí você pode pensar, mas como o resultado da operação vai ser colocado numa variável do tipo float, ele vai pegar o número 1,66, né? E não vai. É porque deu isso. Não era pra dar 1? Certo, porque eu esqueci de mudar aqui, tá? É F de float, senão ele vai entender errado. Então tá aqui. Você pode ver que ele tem a parte decimal, mas está zerada, certo? E por que isso acontece? Porque
Este operador de divisão, ele funciona da seguinte forma: se os dois operandos dele forem números inteiros, o resultado será inteiro. Então ele vai, é o que a gente chama de truncar a parte decimal dele. Truncar não é arredondar, truncar é simplesmente desprezar, certo? Então se essa operação retornasse 1,99, ele ia atribuir 1, certo? O resultado ainda seria 1. Ok, como a gente pode contornar isso, certo? Então vou apagar as variáveis, vou utilizar constantes. E um exemplo que usa aqui é esse aqui, por exemplo. Certo? Então, como vocês viram na aula passada, eu espero, a gente define, eu não disse isso, vou dizer agora. Um número float, você tem que expressar com ponto, certo? Em números inteiros é sem ponto. Então aqui, neste caso, vai ser 3 sobre 2 vai dar 1, mais meio, 1 também. Porque, na verdade vai dar 1,5, mas como... Ah não, vai estar float, não tá certo. Eu digo, se eu utilizar esse número aqui, vou fazer isso logo. Só pra... Certo? Então, só pra gente treinar aqui, o número vai começar com 5, mas aqui ele vai resolver essa operação, certo? Com a regra de precedência, ou seja, a divisão vai primeiro. Não é porque está junto que ele vai fazer primeiro, eu poderia fazer isso aqui, ia dar na mesma. Mas eu boto só por causa de legibilidade, que é uma boa prática de programação. Então ele vai resolver isso aqui e vai atribuir a número, sobrescrevendo aquele 5 lá. E como eu falei, vai ser 3 sobre 2, são dois números inteiros, então ele vai retornar 1 e não 1,5. E aí vai somar com um número float. E aí esse número vai ser float, então vai ficar 1,5. Mas quando ele for atribuir número, ele vai perceber, eita, número é inteiro. Então ele vai fazer uma conversão implícita aí, certo? Ele vai converter de float para inteiro. E como é a conversão implícita do padrão de C, é simplesmente truncar, certo? Então ele vai desprezar a parte decimal. Então vai dar 1, certo? Se eu colocasse o resultado aqui como float, vai dar 1,5, certo? Só que isso aqui ia dar e isso aqui era para dar 1,5, mais meio 2, né? Então, como eu falei, números float são números com essa parte decimal aqui, esse ponto, certo? Então, para dizer que esse 2 é esse 2, por exemplo, é um inteiro, é um float não inteiro, eu posso simplesmente colocar ponto 0. Então, ele vai ser considerado um float agora e a divisão vai ver. Os dois são inteiros? Não, um deles é float. Então, ele vai fazer a divisão decimal. Então, nesse caso, vai dar meio, 1,5. E depois vai somar com meio, vai dar 2, certo? Tá aqui, 2. Certo? Só que aí, por exemplo, digamos que eu não queira fazer isso. Eu quero dizer de outra forma para o compilador que este 3 é um float, por exemplo. Não o 2, mas o 3. Então existe uma coisa chamada cast, certo? O que é cast? É você informar o compilador, é você forçar a conversão de alguma coisa para o compilador. Você explicitar, na verdade, não é nem forçar, é explicitar a conversão para que ele não use a que ele quiser, certo? A padrão dele. Então, se eu quisesse, como que eu uso um cast, certo? Então, digamos que eu tenho aqui resultado. E, sei lá, eu tenho aqui o número 2. Mas eu quero que esse 2 não seja um 2 inteiro, porque aqui é um 2 inteiro, mas eu quero que seja um float. Então, você coloca isso aqui, certo? Esta é a forma de um cast. Coloco parênteses, coloco o tipo, e aí isso aqui vai ser aplicado nesse inteiro, certo? Então, no exemplo da gente, eu vou colocar aqui float. E só para garantir a precedência, porque eu não sei se a precedência disso aqui é maior do que a de divisão, eu vou colocar um parênteses, certo? Você pode forçar por parênteses, assim como na matemática, certo?
Assim como na matemática você faz número, vai ser, digamos, aquele exemplo que eu falei, isso aqui vai ser operado primeiro, mas se eu quiser que primeiro some número com número, eu faço isto. E aí ele vai executar o que está no parênteses primeiro. Qualquer coisa, se você tiver dificuldade, se você tiver duvidoso em relação à precedência de operadores, você pode colocar um parênteses certo só para ter certeza que aquilo vai funcionar do jeito que você quer. Só explicando aqui, tá certo? Parênteses. Então nesse caso, aqui está o parênteses do float, certo? E ele está nesse parênteses do 3. Então eu estou informando ao compilador que esse 3 é um float. Então quando ele chegar aqui, ele vai dizer: eita, esse 3 é um float. Ele vai converter para 3.0, certo? E chegaremos na mesma resposta. 2. Ah, mas por que eu tenho que fazer isso? Porque eu não posso colocar um ponto zero simplesmente. Porque o interessante do float é porque você pode fazer operações com variáveis. Então, se aqui fosse número, por exemplo. Número é do tipo inteiro, certo? Então, se eu fizesse número sobre 2 mais 5, ele ia fazer inteiro 5 sobre 2 vai dar 2 e não 2,5, mais meio 2,5. Se eu não estou errado, isso, 2,5. Mas então está errado, né? Então como é que a gente pode informar o compilador que aquilo é um float? Para nossa prática, a gente poderia colocar 2.0, mas eu quero usar o cast, então eu vou colocar aqui float com parênteses. E aí vai dar 3, certo? Ele vai converter esse 5 para 5.0 e a divisão vai executar uma divisão decimal. Beleza? É isso que eu tenho para falar para vocês de operadores, precedência e o cast. O cast vocês vão ver depois, que vai ser mais útil, certo? Quando vocês quiserem fazer essas conversões diretas, certo? Eita, desculpa. Bate aqui no mic. Certo? Então é isso que eu tenho para falar para vocês sobre operadores. Ok, vamos lá. Outra coisa que eu queria falar nessa aula... Meu Deus do céu, já está em 17 minutos. Eu acho que eu vou falar de pouca coisa, então. Para ficar meia hora, né? Um padrão meia hora aí. Vamos falar aqui sobre funções, certo? Funções... Como eu falei na primeira aula, funções são trechos de código, certo? Que podem ser executados onde eu quiser. E eu acho mais fácil mostrar isso na prática, certo? Então, vamos lá. Digamos que eu queria fazer uma função que lembra daquela associação que eu fiz com o seno. Então, eu vou fazer uma função qualquer, certo? Que funcione, que ela seja, por exemplo... Eu quero que ela some dois números, certo? É uma função meio inútil, mas eu quero que ela some dois números. Então, a função vai receber dois números, que vão somar, e vai retornar um número. Aí, digamos que eu quero que essa soma seja inteira, certo? Então, eu vou fazer aqui. Desse jeito assim. Eu vou botar N1 e N2 só para não confundir vocês, que eu vou falar de uma coisa... Certo? Então, para você fazer uma função é desse jeito, certo? Você coloca o tipo de retorno dela, o nome dela e aí vem a lista de parâmetros, que aí é o tipo do parâmetro, nome, tipo do parâmetro, nome, certo? Então, é assim que você faz. Existem pessoas que não fazem desse jeito. Eles fazem o seguinte: isto é a assinatura de uma função, certo? Aqui eu não estou implementando esta função, certo? Só estou dizendo que ela existe e que ela retorna o inteiro e que tem dois parâmetros. Aí tem o pessoal que prefere fazer isso e depois implementar, certo? Que se alguém lembra o que é implementar da aula passada, é onde realmente está o que ela faz. Aqui eu não digo o que ela faz, então ela não está implementada ainda. Isso é só uma assinatura, certo? Então tem gente que prefere fazer isso aqui. E aí, aqui nessas chaves é que você vai implementar, certo?
Particularmente isso não é muito pessoal, mas eu prefiro fazer logo direto, certo? Não existe nenhuma não é uma má prática de programação você implementar direto, certo? Isso é útil só quando você tem vários arquivos e aí você quer dividir tudo certinho e tal, mas isso aí deixa mais pra frente, tá? Então, tenho aqui minha função soma, mas ela atualmente não faz nada, certo? Então, eu preciso definir o que ela faz. Então, vamos dizer aqui que eu tenho uma variável resultado. Resultado vai receber N1 mais N2. E depois, eu preciso dizer que eu quero retornar resultado para a função que chamou soma. Como a gente lembra daqui da main, você usa essa palavra return para você retornar um valor. Então eu vou retornar resultado. Isso se aplica também a variáveis, certo? Então return resultado. Esse return pode ter constantes, pode ter variáveis, pode ter operações e pode ter outras funções. Então pode ter tudo. Então isso funciona. Então eu vou colocar inteiro aqui. Se eu colocasse float, não, peraí, já chego nessa parte. Então, aqui está a minha função, ela está feita, tá? Então eu quero agora aqui, eu quero usar essa função. Como é que eu uso essa função? Então, eu vou colocar aqui resultado é igual a soma. E quem são os argumentos de soma? São o número e o número 2. Certo? Então, aí merece atenção esse caso. Eu dei uma procurada no Google só para matar essa minha dúvida, mas é o seguinte: muita gente utiliza os termos argumentos e parâmetros de modo igual, certo? Na prática até que são iguais, mas na teoria são diferentes, certo? Então, este N1 e este N2 vão ser os nomes que os valores vão ter na função, certo? Isso funciona como se fossem variáveis, certo? Então eu poderia atribuir aqui, sei lá, N1 recebe 2. Isso funciona que nem variáveis, certo? Só estou informando que elas vêm de fora, elas vêm quando a função é chamada. Então eu digo, olha, o primeiro parâmetro na função vai ser chamado de N1. Então essa função eu posso usar com quaisquer outras coisas, mas vai ser N1 que eu vou tratar o primeiro parâmetro, o primeiro argumento desta função. Então isso aqui é o parâmetro N1, parâmetro N2. E aqui são os argumentos, certo? Então, argumento seria o valor que eu quero que ela calcule. E parâmetro é como eu chamo ela dentro da função, certo? Então, isso aqui, apesar de ser números diferentes, certo? Nomes diferentes são a mesma coisa. A mesma coisa não. Vamos ver. Lembra que ele vai tentar resolver isso aqui, né? Aquela que a gente já viu. E aí, quando vai chegar aqui, ele vai pegar este argumento, que aqui é só uma substituição direta, então vai ser 5 e 3, vão entrar aqui. E aí o programa vai parar aqui na main e vai seguir para a função. Então ele vai executar essa função aqui, certo? Aí depois ele vai pegar e retornar, guardar em resultado e depois imprimir, certo? Então a gente pode ver que ele vai imprimir 8, que é a soma de 5 e 3, que eu passei como argumento para a função soma, certo? Como eu falei, ele resolve. Então, se eu quisesse colocar, eu não quero somar 5 mais 3, eu quero somar 7 mais 3. Então, eu posso colocar mais 2 aqui. Ele vai calcular isso aqui. Então, vai fazer 5 mais 2, 7. Aí, quando ele tem um valor só, 7, é que ele vai mandar para a função. Então, vai dar 10. Certo? Mas vamos se limitar aqui. Então, ok, funções é isso, certo? Então ela tem, eu posso ter um parâmetro, posso ter nenhum parâmetro, como a main não tem nenhum parâmetro. E o retorno dela pode ser int. Só que funções só retornam um valor, certo? Então sempre vai ser um valor. Por enquanto, vai ser um valor só, não tem como retornar 2, certo? E só outro caso especial que existe, se você quiser que tenha uma função que não retorne nada, ela é uma função que retorna nenhum valor. E o tipo de nenhum valor qual é? Quem lembra da aula passada é o void, certo?
Então, o void geralmente é mais utilizado agora no começo para em funções de impressão, certo? Então, digamos que tem uma função void imprime que recebe o resultado. Então eu posso fazer isso aqui. Eu vou comentar essa linha e vou chamar a função imprime, que passa o resultado. E este resultado aqui, eu vou chegar aí já. Então, ele vai fazer a soma, certo? Vai executar esta função. Depois vai para resultado. E depois ele vai passar o valor do resultado aqui e vai imprimir, certo? Então, basicamente é o mesmo efeito, só estou colocando aqui para ilustrar o void. O void não tem retorno. Tem gente que bota... Cadê? Deixa eu compilar aqui só para ver se ele vai dar. Não, ele não deu warning, então... Tem gente que prefere que deixa sem return e tem gente que bota só o return. Certo? Tanto faz, tá? No void tanto faz. Você pode deixar sem, não pode deixar com retornando nada, porque se você retornar alguma coisa, ele vai dar warning. Retorno com um valor numa função que retorna void, então isso não é permitido. Ou o valor vai se perder, vai se perder esse valor, certo? Então a gente deixa assim. Então vai dar o mesmo resultado que a gente teve antes. Beleza? Então essa função foi só para ilustrar o void, eu vou apagar aqui. E aí alguns podem ter uma dúvida que é normal, que é importante saber, que é este resultado aqui, até o CodeBlocks marca. Então eu posso ver que esse resultado existe tanto a variável resultado da main e tanto a variável resultado da função, certo? E aí que entra o conceito de variável local e variável global, certo? Vamos lá. A variável resultado, ela é uma variável local da função main, certo? E para você não entender essa dúvida, é como se eu tivesse declarado a variável com resultado duas vezes. Então vocês podem perceber que se eu colocar aqui também, ele vai dar erro. Redeclaração de resultado, certo? Então não posso declarar uma variável duas vezes. Então, mas por que isso funciona? Então, como eu falei, essa variável é local da main. Então, somente a main vai enxergar essa variável, certo? Então, essa variável aqui é da main e essa variável aqui é de soma. Quando eu chamo a função soma, o que é que acontece no computador, certo? Ele vai criar uma cópia, certo? Ele vai usar novos espaços de memória, certo? Para alocar essa variável aqui, certo? Então, lembre-se que variáveis são espaços na memória. Então, eu vou ter lá main, vou ter 3 espaços na memória com esses 3 nomes respectivos aqui, tá? Então, quando eu chamo soma, ele vai usar mais espaços, não vão ser os mesmos, com as variáveis que estão aqui, certo? Então, por exemplo, esse resultado aqui, que eu declaro dentro de soma, vai ser outro espaço de memória, mas com o mesmo nome. Mas apesar de ter o mesmo nome, não vai ter o mesmo endereço. Por quê? Porque no computador a sua memória está numerada por endereços, eu posso dizer assim, certo? Então, cada porção de memória tem um número, tem um endereço, certo? Então, apesar do nome ser igual, os endereços são diferentes, certo? Eu posso ver isso na próxima aula para mostrar para vocês, que nessa aula vai ficar muito longa, tá? Vai chegar em meia hora já. Então, depois eu mostro para vocês que talvez se der tempo ainda no finalzinho eu mostro, certo? Então, são endereços diferentes, certo? Existe o operador de endereço, certo? Então, são endereços diferentes, então são variáveis diferentes, certo? Mas, quando eu uso resultado aqui, vai ser que resultado, certo? Então, como funções são, digamos assim, temporárias, certo? A única função que realmente permanece o programa todo é a main. Então, quando eu digo temporárias, são quaisquer outras funções sem ser a main, certo? Então, essa soma aqui vai ser temporária e que vai ser executada, vai ser chamada somente nesta linha. Então, ela vai ser executada só nesta linha com esses argumentos.
Então quando eu faço esse resultado aqui, quem vai ser resultado, certo? É esse resultado aqui ou é esse resultado aqui? Então como esta linha está em soma, ele vai utilizar a variável de soma, certo? Então a variável local é resultado de soma. Então variáveis locais são restringidas por isso, certo? Existe uma definição mais complexa que isso, certo? Que envolve uma coisa chamada escopo, que são essas chaves. Mas eu não vou entrar em detalhes, certo? Então, basicamente, as variáveis locais são pelas funções aqui, tá? Talvez depois eu possa introduzir essa parte do escopo e tal. Ah, sim. Pode ser o escopo da função soma, certo? Então, o escopo da função soma é isso aqui. Então, esta variável resultado está dentro do escopo da função soma. O que é escopo? Deixa eu ver o que é. Não quero isso. Desculpa aí a desvirtuação da aula, mas isso aqui é interessante. A Wikipedia, nossa amiga. Escopo é um contexto delimitante aos quais valores e expressões estão associados, certo? Então, vamos se ater a... Escopo é um contexto que delimita onde valores e expressões estão associados, certo? Vamos se limitar a nisso aqui. Então, o escopo em si, você pode usar essas chaves aqui, certo? Então, o escopo da função soma é este, e o escopo da função main é este. Então, esse resultado está no escopo da função main e este resultado está no escopo da função soma. Então, quando eu tento acessar isso aqui, ele vai primeiro saber se tem nesse escopo, certo? E se não tiver, se eu colocar simplesmente isso aqui, não fizesse nada, ele vai usar o escopo da main? Não vai, certo? Ele não procura no escopo de outras variáveis, outros escopos, de quaisquer outras funções. Então, ele não vai enxergar, ele vai dizer que não existe, não está declarado a variável resultado, certo? Existe uma forma, porém, de você utilizar, digamos, um escopo que todos vejam, certo? Que seria o escopo global, e por isso chamamos essa variável de variável global, certo? Então, onde é que se declara variáveis globais? Então, seria esta parte aqui de cima, certo? E agora que a coisa complica mesmo, porque se eu tentar compilar esse código, não vai dar nenhum erro, certo? Então, eu declarei um resultado em main, um resultado em soma e outro resultado aqui fora, que seria para todas, certo? Então, se eu declarasse um resultado aqui, você poderia imaginar que ele não deu conflito, já existe uma variável de resultado, mas não dá, certo? Porque esta variável é global, esta variável é local da função main e esta variável é local da função soma. Então, como eu falei, se eu colocar resultado aqui, ele vai primeiro tentar ver se existe essa variável neste escopo, e como tem, ela usa. Mas se não tiver, ela vai para o escopo global, certo? Então, digamos que se eu apagar isso aqui, antes deu erro, agora não vai dar mais, porque ele vai enxergar que resultado é global, certo? E por uma sorte vai dar certo. Vai dar 8, por sorte. Por que por sorte? Porque este resultado ainda não é este resultado, certo? Este resultado é de main, este resultado é global. Então, quando eu faço que resultado recebe o retorno dessa função, então isso aqui vai dar 8. Então, ele vai retornar o valor 8, e o valor 8 será atribuído a este resultado, certo? E aqui ele imprime este resultado, certo? Então, este é diferente deste. Tanto é que se eu fizer resultado igual a 10, ele vai dar 10. Então, deu um errozinho aqui no meu programa de gravação. Eu sem querer apertei o botão errado, certo? Então, voltando aqui, a gente vai ver que o resultado vai ser 10, certo? Então tá aqui 10, porque esse resultado vai ser o local, esse resultado também é o local, e o global, coitado, tá lá. Então
Beleza, isso aqui é o global. Então ele vai sempre enxergar primeiro quem é o local, certo? Se existir. Eu poderia apagar este resultado, certo? Poderia simplesmente chamar a função soma. Lembrando que umas funções não precisam necessariamente estar do lado direito da igualdade. E eu acho que eu fiz isso com imprimir, né? Agora há pouco. Então, se eu fizer essa linha aqui, como essa linha vai ser um comando, este comando é uma função e ele vai executar a função com esses argumentos, certo? Neste caso não tem retorno, então soma poderia ser void, sim, por que não? Onde eu simplesmente somo duas variáveis e atribuo a resultado, este resultado. E este resultado aqui, como não existe mais resultado da main, este resultado vai ser global, certo? Então vai ter o mesmo efeito. 8 de novo, certo? Então, que legal, então posso utilizar variáveis globais para retornar, entre aspas, vários valores de uma função. Porque eu poderia ter, sei lá, 5 variáveis globais e simplesmente atribuí-la na função, certo? E aí eu poderia retornar mais de um valor. Poderíamos dizer assim, certo? Então, isso realmente é verdade, certo? Só que variáveis globais são uma má prática de programação. Por quê? Porque variáveis são espaços na memória, certo? Quando eu faço isto aqui, vou voltar para minha definição antiga. Quando eu faço isto, deixa eu digitar. Quando eu faço isto, quando ele chegar nessa função soma, lembre que ele vai pegar um espaço de memória a mais e vai dar o nome de resultado a ela, certo? Então é outro espaço de memória. Então, se você parar a pensar, você está gastando memória. Não gastando de graça, mas você, querendo ou não, está gastando memória, porque está usando memória para ocupar isso aqui, certo? Então, depois que eu pego a soma e que eu retorno e que essa função acaba, esta variável, que a gente diz que ela foi alocada, porque ela foi reservada para o programa para ser utilizada, certo? Então, quando eu digo que ela foi reservada, o programa pegou um espaço vazio da memória, que não está reservado por outro programa, e disse que o nome dela era variável, ou disse que o nome dela era resultado, certo? Então tá lá, ela é reservada para o seu programa. Ninguém vai mexer naquele espaço de memória, porque o seu programa reservou aquele espaço de memória, certo? Na real, quem faz isso é o seu sistema operacional, mas vamos abstrair isso. Então esta variável está reservada para o seu programa. Quando esta função acaba de ser executada, esta variável que foi previamente alocada vai ser desalocada, ela vai ser liberada, certo? Então esse espaço de memória vai voltar a poder ser utilizado depois, certo? Então você, para quem já percebeu, acho que não, mas acho que ninguém percebeu, mas a variável global ela é reservada no início do seu programa e vai ficar lá até o fim. Então esta variável vai ter o espaço dela durante todo o programa, vai ocupar o espaço dela. Por enquanto, você pode pensar, mas o tamanho de um inteiro são 4 bytes, certo? São 32 bits em 4 bytes. Então, mas minha memória RAM é de 4 GB. Por que 4 bytes vão fazer de diferença nela, certo? Então, entre vários motivos, certo? Lembre-se que inteiro é um tipo básico. Você vai poder ter tipos mais complexos depois. E esses tipos complexos podem consumir muita memória, ter muito espaço na memória, certo? Então, quando você tiver mais à frente com programas mais desenvolvidos que vão utilizar mais memória, aí isso obriga você a utilizar medidas que não sacrifiquem tanta memória, certo? Então, em IP, lá em Engenharia de Computação na Federal, para quem está assistindo estudando de lá, eu acho que todo mundo que está assistindo está estudando de lá, certo? Para você que não está estudando lá e está vendo o vídeo só para aprender, enfim, obrigado por estar assistindo, certo? E então, lá a gente vai orientar você desde o começo a não utilizar variáveis globais, certo? Apesar disso cair na prova, então é importante vocês saberem isso sobre a variável global, certo? Mas na lista de exercício, os monitores vão tirar pontos seus se você usar variáveis globais, certo?
mas é importante você saber o conceito dela, certo? Então ela vai consumir memória do seu programa inteiro e isso é ruim. Beleza. Então acho que variável global é só isso, certo? Não tem mais o que fazer. Eu acho que vocês entenderam bem o conceito aqui na prática. Só mais um detalhe é que vocês lembram que uma variável local, quando é feita assim, certo? Se eu tentar imprimir resultado, vou botar uma quebra de linha só pra ver aqui. Vocês lembram que ela, como ela não está inicializada, ela tem um número randômico, certo? Então, se eu utilizar uma variável global, certo? Não vai ser lixo de memória, certo? Porque variáveis globais são inicializadas com 0, querendo ou não. É o valor padrão delas, certo? Então eu poderia colocar aqui, sei lá, 2. Aí seria 2. Mas se eu não colocar nada, vai ser 0, certo? Só um conceito que é bom saber, tá? Beleza, variáveis globais são isso, certo? É isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham aprendido. Beleza, funções também. Esses tipos aqui das funções podem variar, certo? Pode ser float, pode ser char, pode ser o que vocês quiserem, tá? Ok. Vamos deixar aí só de zoa. Vou deixar isso aí. E eu queria falar pra vocês sobre a tabela ASCII, tá certo? O que é a tabela ASCII? Ok, digamos que você tem um aqui, aquele char letra da gente, da primeira aula, certo? E a gente faz letra igual a, certo? Eu gostaria de frisar uma coisa agora, que tudo na sua memória, lembre-se que memória são espaços na memória, certo? E eles são endereçados, ou seja, são classificados por números, por endereços, certo? E esses endereços só podem conter números, certo? Não, só contém número. No final das contas tudo é binário. Para quem não sabe, binário 0100100100001, certo? Isso é binário. Nós utilizamos o sistema decimal com 10 caracteres. Então toda a sua memória é binário, certo? Então de alguma forma essa letra A vai ser número no final das contas, certo? Então para utilizar letras nos computadores, certo? Foi criado um padrão, certo? O padrão ASCII. Eu acho que é padrão ASCII, eu acho que tá certo. Se eu estiver errado, alguém me corrija, por favor. Alguém estiver assistindo aí o vídeo. A tabela ASCII é uma tabela que vai nos dizer a correspondência entre caracteres, não necessariamente letras, podem ser outros caracteres. A correspondência de letras, de caracteres, para números, certo? Como é que eu posso dizer isso para vocês? Então, se eu quiser fazer isto, certo? Ele vai fazer, tá? 97 aqui, no caso é o código para a letra A. Eu acho que deu um warning. Variável não usada. Então, no final das contas, char são números, certo? São números. Como deu 97 lá, não sei se vocês viram. Se eu quisesse que a letra recebesse 97, ela vai imprimir 97 também. Apesar disso aqui ser char, mas eu estou imprimindo como inteiro, certo? Só para dizer para vocês que tem uma A. E o inverso também acontece. Se eu quiser imprimir como C, a letra é A, certo? Então é aí outra coisa que deixa aquele negócio do cast que eu falei, das conversões, mais útil. É porque no final das contas tudo em C é número. E como você vai utilizar esses números depende de você. Então C tem uma liberdade muito grande em relação a isto, certo? Beleza. Então vamos aqui, letra A, caractere, certo?
E é isso. Eu posso aplicar operações aritméticas em números, em letras, porque eles são números no final das contas, certo? Então, se eu quisesse fazer letra mais igual 1, certo? Lembre-se que isso é equivalente a letra igual a letra mais 1. Letra recebe letra mais 1, certo? Então isso é equivalente. E aí ele vai imprimir o que? B. Por que B? Porque 97 é o caractere, o número de A e 98 é o caractere de B, minúsculo, certo? Então, vou mostrar para vocês aqui a tabela ASCII. É simples, Google, tabela ASCII. E aí tem várias, certo? Eu gosto de usar essa amarelinha aqui, certo? E aí contém o número decimal, o número em hexadecimal e o caractere, certo? Até o caractere 31, essa primeira leva aqui, é só caractere de controle, certo? Você não vão usar não. E aqui, ó, vem, ó, 32. Vamos esquecer essa coluna de hexadecimal, vamos utilizar só a decimal. Então, se a gente procurar aqui, letra minúscula A, número 97, B, 98. Então, o alfabeto tá seguido. Isso é intencional, certo? Para facilitar a vida. Os números também estão, certo? Então tá aqui. Vocês podem consultar essa tabela quando quiserem, certo? Então, ó, tem caracteres também, ó, 2 pontos, ponto e vírgula, menor, igual, maior, interrogação, arroba, enfim, assim vai, certo? E eu posso fazer operações com letras, beleza? E não quero mudar isso. E tabela acho que ok, beleza. Eu acho que é isso, pessoal. Dei uma noção de vocês da tabela ASCII. Outro operador que eu esqueci de falar, droga, vou lembrar de falar agora. Eu esqueci, me desculpem. Para quem quis ver os operadores e achou que era só aquela parte de trás, não é. Só um operador rápido aqui, porque ela tá muito grande já. Então, um operador a mais aqui são os operadores de incremento e decremento, certo? Eu vou deixar a letra aí, só porque é bonitinho a letra. Então, os operadores de incremento e decremento são esses aqui. Por exemplo, número mais, número menos, certo? Aqui ele vai somar mais 1 e aqui ele vai decrementar 1, certo? Então aqui soma 1, aqui subtrai 1, certo? E ok, então é isso. Ele vai somar 1, certo? Então aqui no caso vai dar, só apagar essa linha, né? Senão vai dar a mesma coisa. Número 5, ele vai incrementar o número, então vai ser 6 no final das contas. E se eu subtrair, vai dar 4, que é 5 menos 1, 4. Ok? Então, operadores de incremento e decremento. E só mais um detalhe sobre eles. Eles têm a forma pré-fixada e a forma pós-fixada, certo? O que significa isso? Eu posso utilizar a linha de expressões, afinal é um operador, certo? Então, mas é um operador unário, então é só um operador que usa. Então, digamos que eu queria fazer... Eu vou botar um resultado aqui, só para não confundir vocês. Ah, sim, eu posso aplicar em letra também. Eita. Vixe Maria. Por que deu errado? Pausar aqui. Achei o erro aqui. É porque não está inicializado, certo? Então tá aí pra vocês que não inicializam as variáveis, isso é ruim. Porque coisas do tipo acontecem, você não sabe de onde veio o erro. Então aqui tá B, certo? Então incremento também funciona para caracteres, que são no final das contas números, certo?
Então vamos lá, número... Opa, vou botar uma variável a mais. Então, resultado... Se eu colocasse... Eu poderia colocar, por exemplo, número mais número 2. Isso funciona, pelo amor de Deus, funciona. Isso funciona. Então, número mais 2. Vamos ver no que vai dar isso, né? Eu vou comentar essa linha aqui, não precisa mais dela. Deu 8, certo? Aí você pode pensar, ah, mas por que deu 8 se aqui eu somei mais 1, certo? Então, essa operação de incremento tem a pré-fixada e a pós-fixada. Essa aqui é a pós, certo? Então, o que é que significa? Eu vou pegar número, eu vou substituir aqui, número, vou somar com o número 2, e após esta linha ter sido executada, só depois da operação ter sido executada, é que eu vou somar mais um nela, certo? Então, só pra ver se isso funciona, se é depois da linha, se é depois do comando. 5 mais 5, 10, 13. Deu 13, certo? Então, eu posso ver aqui que ele fez 5 mais 3, e depois dessa linha ter sido executada, é que ele somou mais um. Então a gente pode ver... Tá, barra N. Ah, não, já existe. O número é... A gente pode ver que o número é 6. O número foi incrementado de 1, certo? Por causa disso aqui. Mas se eu quisesse botar 6, não 5 lá, então eu usaria a pré-fixada. 9. Porque fez 6 mais 3 e o número foi incrementado, certo? Então, e se for aquele exemplo que eu falei antes, eu acho que ele vai incrementar 2 vezes. Isso, incrementou 2 vezes, certo? Mas o resultado ainda foi 5 mais 5 mais 3. Então dá 13, certo? Bom, então é isso, galera. Operações pré-fixadas e pós-fixadas no operador incremento, certo? Ainda tinha mais um tópico para eu falar na aula de hoje, mas pelo visto ela está quase 50 minutos. Essa é mais outra parte, né? Então já está bem grandinha, certo? Desculpa aí pela aula longa, certo? Mas enfim, aquela introdução meia hora foi pouco, eu acho. Mas eu acredito ter falado muita coisa aqui e vai ser bom pra vocês, certo? Acompanhar até o final. Essa aí já foi, eu acho que já foi umas 2 aulas do professor juntas. Então essa aula era pra ter tipo 4 horas, aula no quadro, certo? Mas eu tô simplificando aqui porque didático, tralala, já falei no vídeo 1, certo? Então só pra confirmar que hoje nós vimos mais detalhes sobre operadores, vimos precedência, vimos um pouco de cast também, cast vai ser importante depois, vimos como fazer funções e usar elas, e variáveis locais e globais, e a tabela ASCII, certo? Faltou falar sobre outra coisa também que eu acabei de esquecer. Então talvez eu vou usar isso na próxima aula, certo? No início da próxima aula eu vou falar uma coisa sobre funções, um detalhezinho importante. E só para não atrapalhar o contexto. Não sei bem que eu vou falar logo agora, porque é rapidinho, certo? 5 minutos eu falo isso. Ok, vamos lá. Sobre funções. Um detalhe que eu esqueci de falar para vocês. A passagem de argumentos para a função, ela é por cópia, certo? Então vamos utilizar nossa soma. Eu vou tirar variável global só para ajudar aqui. Então tá lá aquele código, certo? Vai dar 8. Ele vai chamar a função soma, certo? E um detalhe, como vocês viram, como eu falei, na verdade,
Isso aqui vai ser o argumento, o número. Ele vai colocar o 5 aqui e vai chamar a função, certo? Então, esse 5 e esse 3 não são as variáveis número e número 2. São os números 5 e 3. Então, quando ele for executar essa função, neste caso, N1 é 5 e N2 é 3. São os parâmetros dela, certo? Então, é uma passagem por cópia. Então, esse N1 e esse N2 não são número e número 2, certo? O que isso implica? Implica que, assim como eu falei antes, só é possível retornar um valor, uma função, certo? Então, para quem quiser retornar mais de um valor, você não pode colocar uma variável a mais aqui. Eu não poderia colocar resultado aqui e não fazer isso e passar este resultado aqui como parâmetro. Não poderia. E tirar o return, né? Óbvio, tirar o return também, mas vou tentar fazer isso rápido. Então, não daria para eu colocar abrir o resultado. Para quem não entendeu, é como se eu fizesse isso aqui. Eu vou colocar aqui só para não... N1 igual a 10, certo? Então, apesar de número ter sido passado como argumento, o que passou para a função não foi número, foi 5. Então ele vai fazer 5 e 3. Aí vai somar 5 mais 3, colocar 8 em resultado. E vai colocar 10 em N1. N1 e N2 são parâmetros. E são quando a função é chamada, vai ter um espaço de memória para eles, certo? Vai ter um espaço lá em N1 e N2, que é diferente de número e número 2. São diferentes. Então, se eu fizer N1 igual a 10 e imprimir número, então, se eu fizer isto, o número vai continuar sendo 5, não vai ser 10, certo? Continuou sendo 5. Então a passagem das funções é por cópia. Então tudo que você alterar de parâmetro aqui, tudo que você alterar de parâmetros esses parâmetros aqui, podem ser nenhum, 1, 2, 3, infinitos. Tudo que você modificar nesta função, não vai permanecer quando volta, certo? E só para fechar isso aqui, digamos que tem uma função multiplicação. Como eu falei, o return pode ter operações. Então, se eu quisesse simplificar muito a função, eu poderia simplesmente fazer isso aqui, certo? Assim como aqui também seria N1 mais N2, certo? Ok, seria N1 mais N2 aqui se eu quiser simplificar, certo? Mas digamos que essa minha soma eu não quero que ela só some, eu quero que ela multiplique N1. Eu quero que faça tipo, sei lá, N1 ao quadrado mais N2, certo? Então eu posso chamar funções dentro de outras funções. Então isso aqui seria válido. N1 recebe multi N1 N1, certo? Então vai ser 10, não, vai ser 25 mais 3, 28. Vou apagar isso aqui. 28, certo? Então, o que aconteceu aqui? Passei o 5 como função, como parâmetro 5 e 3. Aí vai estar 5 e 3 em N1 e N2. Aí eu chamo N1 multi, passando N1 nos dois parâmetros. Por que ainda não posso fazer isso? Claro que eu posso. Então, como o N1 é 5, ele vai passar 5 e 5. Então essa função vai receber 5 e 5. Vai multiplicar 5 vezes 5. E vai retornar isso aqui, que vai ser 25. E esse valor vai ser atribuído em N1. Então, N1 vai ter 25. Vai fazer 25 mais 3, 28. Vai retornar 28. Vai vir para essa variável e vai imprimir.
certo? Então eu posso chamar funções. Ok. Por que eu declarei multi? Por que eu implementei? Eu declarei multi aqui em cima. Porque na hora de compilar também é sequencial. Então ele disse aqui, ó, declaração implícita da função multi. Isso faz. Ele funcionou. Funcionou porque o compilador é esperto. Mas isso não é recomendado justamente porque dá um warning, certo? Porque a compilação, aquele processo que a gente viu de transformar um texto em programa, ela se dá de cima para baixo, certo? Então ela vai pegar a soma, aí vai chegar em multiplicação e ver, nossa, mas quem é multiplicação? Porque ela não está nesse arquivo. Multiplicação é uma função que eu criei. Então cadê multi? Eu sei que multi está aqui embaixo, mas no compilador ele enxerga de baixo para cima. Então isso não é válido. Por isso que algumas pessoas preferem fazer aquele primeiro jeito que eu falei, de dizer que fazer a assinatura da função. Que eu digo isso aqui, eu digo que ela existe, que eu só compilar isso aqui, ó, zero warning, certo? Então eu digo para ela que ela existe e ela, por isso ela não dá erro, certo? Ok, era sobre isso que eu quero falar sobre funções. Você pode chamar uma função dentro da outra, afinal a main é uma função e ela está chamando outra, certo? E ok. Erro, só para fechar aqui, uma coisa que eu venho falando sobre erros e warnings é que erro impede o programa de compilar, certo? É um erro. Então não tem de jeito nenhum como fazer, como compilar. Então tem que ser corrigido esse erro. E o warning, ele ainda permite ser compilado e executado, mas é um warning, então assim, eles merecem atenção, certo? Tem a pessoa mandando lista de exercício com warning, certo? E muitas vezes o programa não executava do jeito que eles queriam. Então, se atente nesses warnings. Eu sei que não é muito legível os warnings que o CodeBlocks dá. Nossa. Não é muito legível esses warnings que ele dá, mas é bom vocês se acostumarem a tratar os warnings, certo? É importante isso. Porque às vezes o programa não faz o que você está pensando, o que você quer que ele faça, porque você não corrigiu um warning, certo? Eu não usei scanf nessa aula, poderia ter usado para pegar esses valores, certo? Mas eu coloquei direto só para agilizar na hora de executar, certo? Mas eu poderia ter feito o scanf número 2, certo? E é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu sei que a aula ficou longa, ela vai ficar com 1 hora mais ou menos, mas eu espero que vocês tenham entendido, certo? Então, só revisando aqui, eu vi operadores, eu vi precedência, eu vi aquele método de atribuição junto com o operador, né? Aquele mais igual, menos igual e etc. Vimos um pouco sobre cast, vai ser o último mais lá pra frente. Vimos funções, vimos variáveis local e global, e vimos um pouco sobre a tabela ASCII, certo? Então vocês já viram um basiquinho de C já, certo? E a próxima aula será sobre condicionais, creio eu, certo? Agradeço a todos que tiveram a paciência de assistir até agora. Espero que vocês tenham entendendo as aulas. Qualquer feedback, qualquer comentário, qualquer elogio, sugestão, crítica que vocês queiram fazer, estou aberto, desde ser construtivo. Estou fazendo isso aqui para ajudar a galera. E eu espero ouvir o que vocês estão achando aí das aulas. Essa segunda, eu vou esperar terminar. Vou tentar cobrir todo o assunto da cadeira de IP, certo? E é isso, galera. Obrigado, desculpa a demora, obrigado pela paciência. E até a próxima. Fui.